agora certinho. Então, olha só, como que se deu a crise da monarquia? A crise da monarquia, nós vamos estudar junto com a proclamação da República. Meus amigos, a crise da monarquia está ligada a 3 fatores essenciais. Primeiro, houve uma questão religiosa, houve uma questão militar e houve uma questão sobre a abolição da escravidão, uma questão abolicionista. Meus amigos, a primeira questão é a questão religiosa. O que aconteceu no Brasil? Primeira coisa é que, infelizmente, o Dom Pedro II, para o seu governo, infelizmente para o governo dele, ele perde o apoio da Igreja Católica. Por que acontece isso, meus amigos? Na época, o Papa, o Pio IX, ele faz uma bula, um documento papal, uma lei, né? Uma lei da Igreja, e essa bula se proclamou Bula Syllabus. E nessa bula, o Papa não permitia que a Igreja Católica tivesse qualquer vínculo com a maçonaria. Meus amigos, isso era uma questão muito complicada, porque no Brasil, Dom Pedro II, que era o imperador, que era o chefe da Igreja Católica, pelo padroado, lembra que o padroado, o Estado, ele estava acima da Igreja, a Igreja tinha que submeter ao governo de Dom Pedro II, mais do que as ordens do Papa. Então o rei, pelo seu poder moderador, pelo padroado, ele era chefe da Igreja Católica. E o Papa, por essa bula, a Bula Syllabus, proíbe a Igreja de ter qualquer vínculo com a Igreja Católica. O que aconteceu foi que bispos da cidade de Olinda e de Belém começaram então a se negar a realizar missas para a maçonaria. Bom, Dom Pedro II não gostou disso. Prendeu os padres, condenou os padres e, além disso, ele obrigou os padres a fazer trabalhos forçados no Brasil. E isso, claro, levou a Igreja Católica a romper relações com o imperador. Mais tarde, depois, o imperador até anistiou, perdoou os padres. Mas aí as relações entre a Igreja Católica e o Estado já tinham sido rompidos. E isso, claro, faz a monarquia, faz Dom Pedro II, naquele momento, perder poder político, né? A segunda questão Oi, Laura. Professor, você quer falar alguma coisa? Pode deixar as perguntas para o final, para a gente... O que ele fez mesmo com os padres. Vamos lá. Lembrando que essa aula está gravada, tá, gente? Eu vou colocá-la depois na plataforma para vocês, pelo meu celular. Então vamos lá. O que ele fez com os padres? Ele prendeu os padres, né? Tirou dos padres a liberdade. E ele fez os padres, na prisão, cumprir trabalhos forçados. Então, perda da liberdade com a prisão e trabalho forçado. Tranquilo, Laura? Então, isso fez a Igreja Católica, naquele momento, a romper relações com o Estado brasileiro. Ou seja, a Igreja se separou do Estado. Tranquilo? Pode passar para o segundo item? Ok? Então vamos lá. Questão militar. A questão militar, pessoal, está totalmente ligada ao Exército Brasileiro. O Exército sempre foi deixado em segundo plano durante o Segundo Reinado. Por quê? Porque os olhos, as meninas, né, a menina dos olhos do imperador era a Marinha. Dom Pedro II, gente, ele tinha um encantamento enorme pela Marinha. Ele chegou, na época, a conceder aumento para a Marinha e não conceder para o Exército. Então ele deixava claramente o Exército em segundo plano, porque ele tinha uma paixão muito grande pela Marinha. Tanto é que a Marinha vai lutar por Dom Pedro II logo que a proclamação da República vai acontecer, na revolta, né? Depois nós vamos falar sobre isso aí. Então vejam bem, a Marinha, o Exército sempre foi deixado em segundo plano. E outra questão era que durante a Guerra do Paraguai, veja bem, muitos negros lutaram ao lado de brancos soldados. E tinha uma questão naquela época. Se o negro que era colocado na linha de frente do Exército Brasileiro, ou seja, ele era colocado para morrer mesmo. A ideia era branquear a população, era acabar com deixar os negros morrerem mesmo.
Essa era uma política aberta. E veja bem, se naquela época o negro voltasse vivo da guerra, ele poderia o quê? Pleitear a sua liberdade. Ele receberia uma carta de alforria. Bom, muitos negros foram para a guerra, lutaram ao lado dos brancos, salvaram a vida dos brancos soldados. E quando voltaram, a sua carta de alforria foi rasgada. Foi rasgada. Eles não conseguiram o que eles queriam, né, que era a carta de alforria, a sua liberdade. Por isso, muitos negros começaram a fugir. Iam para o meio do mato, iam atrás de quilombos. E nessa época o imperador ordenou ao exército brasileiro que fosse para o interior do país, no meio do mato, capturar escravo. Mas como que você captura um escravo, um negro fugido, que lutou a guerra do seu lado? Então o exército começou, gente, até pela política de insatisfação que ele tinha com Dom Pedro II, ele começou a se negar a fazer isso. E com isso o exército começou a criticar o imperador publicamente, né? E fazer críticas, o exército, a instituição, ao governo de Dom Pedro II. Com isso, naquele momento também, os militares eles vão romper relações com o governo, né, com a monarquia no Brasil. Então, o imperador, que já perdia o apoio da Igreja Católica, perdia também o apoio do exército. Restava ainda a monarquia o apoio dos grandes proprietários de terra, dos chamados escravocratas, dos plantadores de café do Brasil, né? Esses ainda por um fio apoiavam a monarquia. Mas esse apoio acabou quando no dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. A Lei Áurea, definitivamente, meus amigos, ela acabava com a escravidão no Brasil. Definitivamente ela colocava fim à escravidão no Brasil. E uma coisa interessante da gente observar, né, é que todo mundo apoiava a monarquia. A partir do dia 13 de maio ou no dia 14 de maio, todo mundo para de apoiar a monarquia e começa a apoiar a república. Olha que interessante. Deixa de apoiar a monarquia e começa a apoiar a república. Por isso que eles são chamados de republicanos de última hora ou republicanos de 13 de maio. Porque todos os plantadores de café eram monarquistas. Defendiam a monarquia, defendiam a manutenção da escravidão. E com 13 de maio, com a abolição da escravidão, eles passaram então a ser contra a monarquia. Eles só se tornaram contra a monarquia quando a escravidão definitivamente ela acabou no Brasil. Então, a outra questão foi a questão da abolição, né? A questão escravocrata, que com o fim da escravidão, a monarquia perdia o seu último grupo de apoio, os grandes proprietários de terra, donos de escravos no Brasil. Por quê? A escravidão acabou e eles queriam uma indenização. E Dom Pedro II e nem a princesa Isabel não propuseram pagamento de indenização a donos de escravos. Então, pensa bem, um escravo valia aí o preço de 20 vacas boas de leite. Um escravo. Tinha grande proprietário de terra que tinha 600 escravos. Olha a fortuna que esse cara perdeu. Por causa disso, ele, claro, parou de apoiar a monarquia e começou a defender abertamente a proclamação da República, né? E a proclamação da República, como é que ela aconteceu? Tem um texto aqui no meu livro, pessoal, que eu falo assim: não houve um só tiro que pudesse revelar que se tratava de um golpe e não de um desfile. Se disparo ecoassem, de fato houve 2, mas ninguém escutou. Talvez aqueles 600 soldados percebessem que não estava ali para participar de uma manobra, mas para derrubar um regime. Na verdade, vários militares ali presentes sabiam que estavam participando de uma quartelada. Mesmo os que pensavam assim, achavam que quem estava caindo era o primeiro-ministro, Ouro Preto, jamais o imperador Dom Pedro II, muito menos a monarquia que ele representava. Não é de se estranhar a ignorância dos soldados do 1º e do 3º Regimento de Cavalaria do 9º Batalhão. Afinal, até poucas horas antes, o próprio líder do golpe estava indeciso, mas estava doente de cama e só chegou ao campo de Santana quando os canhões já apontavam para o quartel. Talvez ele não tenha dado o viva ao imperador,
que alguns juraram ouvi-lo gritar, mas com certeza impediu que menos um cadete berrasse o Viva a República, que supostamente estava entalado em muitas gargantas. A cena foi bem estranha. Montado no seu belo cavalo, o Marechal Deodoro desfilou longas listas de queixas pessoais corporativas contra o governo do ministro Ouro Preto, não do imperador. O imperador, ele fez questão de dizer ali no seu cavalo e deixar claro, era seu amigo. Ele falou, é meu amigo, devo-lhe favores. Mas só o exército fora maltratado. Por isso, derrubava-se o ministério. Difícil imaginar que Deodoro estivesse dando um golpe, ainda mais um golpe republicano. Ele que era monarquista, ao lado do tenente Benjamin Constant, militar que andava fardado, que não gostava de armas, não andava fardado, nem gostava de armas, nem de tiros. Até cinco anos antes, ele falava muito mal da República. Ambos, Deodoro e Benjamin Constant, contavam agora com o apoio dos republicanos civis, mas não havia sinal de paisanos por perto. Esse era apenas um incentivo da aventura golpista dos dois militares. O fato é que naquela mesma hora, o ministro Ouro Preto foi preso e o seu gabinete derrubado. Mas ninguém teve coragem de falar em república. Só à noite, quando os golpistas civis e militares se reuniram, foi que proclamaram em silêncio e provisoriamente uma república federativa. Meus amigos, então esse livro aí, o que eu coloquei, mostra o seguinte, que a república, nem quem a proclamou, que foi Deodoro da República, ele sabia que proclamaria a república. Até ele estava indeciso. Veja bem, extremamente indeciso. Os militares que ali estavam no Campo de Santana achou que derrubaria o primeiro-ministro do Brasil, Ouro Preto. De fato foi derrubado. E logo depois, com o passar do tempo, Dom Pedro foi avisado que ele teria 48 horas para deixar o Brasil, que o seu governo também estaria derrubado. E como Dom Pedro não quis partir para o fronte, para a batalha, não quis enfrentar o exército, ele acabou deixando o Brasil sem o direito de levar nada, né? Por isso, quando a gente visita os museus hoje, a gente vê os museus super completos. Aí você pode perguntar, professor, mas e o povo? O povo participou da proclamação da República? Aqui no livro tem uma frasezinha também do um jornalista, Aristides Lobo, o grande propagandista da República, que diz assim, só para você ver se o povo participou ou não da proclamação. Em frase que ficou famosa, Aristides Lobo, propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, pelo ideário republicano, deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistir a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver uma parada militar. Então, meus amigos, o livro deixa claro, né, que o povo, como não entendeu nada, não sabia que a República estava sendo proclamada, e o povo ali assistiu a tudo de maneira, como diz o grande propagandista da República, de maneira bestializada, né? Então, o Aristides Lobo deixa claro que o povo, além de não participar, não sabia que a República estava sendo proclamada. Quando a República foi proclamada, pessoal, começa então no Brasil um período chamado de a República Velha. A República Velha, gente, começa em 1889 com a proclamação e ela vai até 1930, quando Getúlio Vargas derruba esse governo da oligarquia, esse governo dos cafeeiros e toma o poder no Brasil, não é? Através de um golpe, a chamada Revolução de 1930. Mas a República Velha, como eu disse antes, ela vai de 89 a 30 e ela é dividida em dois períodos. A República da Espada, o primeiro governo de Deodoro e Floriano Peixoto, que proclamaram a República, ficam 4 anos no poder e depois passa o poder para Prudente de Moraes. Prudente de Moraes aí que vai ser o primeiro presidente civil eleito durante a República Velha. Você vai falar, professor, o que esses governos fizeram? Primeiro, eles mudou de província, passou a chamar Estado.
E as províncias naquela época tiveram plena autonomia com o federalismo, ou seja, os estados então passaram a poder fazer suas próprias leis. Isso aconteceu logo no início do governo de Deodoro da Fonseca. Extinção do padroado, não é? A igreja foi separada no estado, então agora a pessoa para casar, antigamente ela casava só na igreja, a igreja era o cartório. Agora não, ela teria que ir um cartório, registro civil, e depois também faria o casamento na igreja, como é nos dias de hoje. O sufrágio, o que é sufrágio, pessoal? O direito de votar. O sufrágio era masculino, ou seja, exceto para os analfabetos, todos os homens, independente da renda, veja bem, poderiam votar. Então, sufrágio masculino, o direito de voto a todos os homens. As mulheres podiam votar, professor? Não, só em 1932, com Getúlio Vargas, ele vai dar esse direito às mulheres. E ele também vai naturalizar uma massa de imigrantes no Brasil. E vai fazer o exílio da família imperial, né? O mandato de presidente da República naquela época, pessoal, era de 4 anos, né? Bom, o problema é o seguinte, quando Deodoro começou a governar, Deodoro era um homem difícil, de relações, de decisões claras, convictas, sem perspectiva de mudança, e todo projeto que ele mandava para o Congresso negava. O Congresso dava pau, reprovava, e aí o que o Deodoro fez? Decidiu fechar o Congresso. E ele fecha o Congresso e ele instaura um estado de sítio. O estado de sítio é que você perde o direito de ir e de vir, fica proibido de sair de casa, só pode sair de casa com ordens, com autorização expressa do governo. E ele mandou que os militares também cercassem os edifícios da Câmara e do Senado. Extremamente autoritário. Deodoro, aí estourou a chamada Revolta da Armada, uma revolta feita pela Marinha, que era adorada, né, adorava Dom Pedro II, queria a volta da monarquia no Brasil. Então, o Deodoro, no primeiro momento, tentou resistir à revolta da Armada, mas ele não quis gerar um banho de sangue entre o Exército e a Marinha, e o Deodoro acaba renunciando. Com isso, assumiu seu vice, o Floriano Peixoto. O Floriano foi marcado como Marechal de Ferro, chamado também de Consolidador da República. Ele combateu com muita energia a revolta da Armada, que queria a volta da monarquia, e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que queria separar o sul do Brasil, né? Então, ele vai agir com extrema violência e vai eliminar a revolta da Armada e a revolta federalista, né? Em 1894, Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente eleito na chamada República Oligárquica, ou seja, é o primeiro presidente civil depois dos militares, né? Então, o primeiro governo de Deodoro, o governo de Floriano, a República da Espada. Aí depois começa a República Oligárquica. O que é a palavra oligárquica? A palavra oligo significa pouco, arquia é poder, poder na mão de poucos. E esses poucos, quem que eram? Os grandes proprietários de terra do Brasil. A oligarquia cafeeira, os plantadores de café, né? Então esses homens é que vão se revezar no poder. Todos os presidentes da República Velha, são 10, né? Não precisa nem falar o nome de cada um, porque são governos idênticos, todos vão governar para os cafeicultores, todos vão ter uma política pró-café, é a favor do café, é a favor do cafeicultor. E o povo, professor? O povo que se lascasse, né? O povo, os governos antes estavam a favor mais naquele momento de excluir o povo do processo político, com certeza. Então, começava então um novo período na história do Brasil, que nós vamos ver na nossa próxima aula, né? A República Oligárquica. Ok, segundo ano? Eu vou abrir agora para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, poderá.